envolve 3 modalidades. E eu achava aquilo sensacional, né? Um baita de uma prova resistência. E depois comecei a pesquisar a fundo e eu falei, cara, pra que eu preciso fazer o Ironman? Né? Vai ser uma baita de uma experiência, com certeza, e eu apoio todo mundo que faz. Mas eu fiquei pensando como seria o meu preparo. E aí eu percebi que eu não queria aquilo pra mim. Eu não queria, por exemplo, ter que perder meus finais de semana daqui até o dia da prova, pra acordar às 4 horas da manhã pra treinar e voltar do treino 1 hora da tarde, e morto e não conseguir mais socializar. Pra mim é muito mais importante fazer um passeio na sexta-feira com meus amigos, no final de semana viajar com a galera, ir almoçar com a minha família em condições físicas, né, e mentais, do que depois, daqui 2 anos, né, a minha meta era fazer até os 35, então eu teria mais 5 anos aí, chegar e colocar a medalha no peito e falar, caramba, eu consegui, né? Pode ser que eu mude isso lá pra frente, mas por enquanto eu desisti dessa ideia, e eu tô muito ok com isso, né? Mas hoje eu, Zico, tenho essa maturidade, né? Quando eu tava lá atrás, por exemplo, eu não passei na USP, desistir de fazer pole, por exemplo, foi uma coisa terrível. Depois eu aceitei e percebi que o caminho que eu estava seguindo era muito melhor. Então eu acho que envolve muita maturidade. Eu não vejo problema em desistir, mas tem que ter maturidade de falar, cara, vou desistir. Exemplo, quando você tá, um exemplo full, você tá afim de alguém. Tá muito afim de uma pessoa. Acontece com todo mundo sempre. Acontece com todo mundo já passou por isso. Puta, eu tô muito afim da Gabizinha lá e, porra, a Gabi é da hora, as ideias batem. Mas, cara, a Gabi não tá afim de você. Né? Eu sei bem como é isso. E ela tem o direito disso, né? Exato. Exatamente. Mas muito que o Zico falou, eu compartilho da mesma ideia. Acho que as coisas e as pessoas são muito fluídas. Nada é pra sempre e tem que seguir o mesmo caminho. E a minha dica é, se for pra errar, que erre rápido e não demore por muito tempo, entendeu? Porque se você errar rápido, dá pra você consertar muito mais rápido também e você não vai, demorar tanto tempo pra lá na frente a sua frustração e a sua tristeza não ser grande também. Então, se você vai, cara, eu acho que eu vou fazer isso que vai dar certo, cara, vai lá e faz. E se der errado, faz parte também do processo e o tombo vai ser menor, entendeu? E aí você vai conseguir se reerguer mais rápido e tomar atitudes, ações mais rápido pra você continuar tentando, não que vai dar certo também. Mas você vai ter mais oportunidades também de tentar pra conseguir chegar no seu destino final. Isso aqui me lembrou um livro que eu li, que eu vou indicar em breve, que eu comprei junto com o Zé, na verdade. Porque a gente foi jantar esse dia pra... sim. Mas aí, só pra falar que eu prometo falar as coisas e depois não falo, eu marquei aqui, que é antes das recomendações. Se há uma coisa que a gente consegue se planejar bem, é pra fazer um rolê. Porque toda vez que a gente vai, poucas das vezes a gente padeceu do pior mal que você pode ter no rolê, que é acabar a breja. Exato. Então, se você vai fazer um churrasco, se você não tem experiência, baixa um aplicativo, veja na internet que tu mas não deixe acabar a breja. Melhor que sobre, não tem o menor problema. Tem um amigo nosso, um Cláudio amigo nosso, que ele tem uma teoria que é cerveja não estraga, cerveja estoca. É isso, cara. Acho que com essa a gente pode partir pra... Boa. A gente pode partir pras recomendações. E eu vou começar primeiro, já que o Zé falou aqui sobre errar rápido. Eu não sei se tem uma velocidade pra errar, mas vocês entenderam ele. E eu nem gosto não que eu não goste dele, eu acho ele super inteligente. O Zé? Não. Também. Bom. Mas quando você escrever um livro, eu vou comprar. Inclusive, eu vou fazer o prefácio. Tá. Mas é do Cortella esse livro. Me foi indicado por uma outra amiga que me dizia sempre: eu li esse livro antes de me demitir do emprego bosta que eu tinha. Aí eu indiquei pra uma amiga, ela se demitiu, acho que tá chegando a sua hora. E aí eu falei, quando eu tava ali pra me demitir, eu falei pro Zé, precisava conversar com o Zé sobre algumas coisas, exatamente sobre isso. E a gente foi no shopping, e aí eu falei, vamos passar na Saraiva aqui. E o livro chama A Sorte Segue a Coragem. Que é basicamente, tem um subtítulo que eu não consigo ler aqui, mas enfim, que é basicamente isso. Ele vai dando com... Ele é um filósofo, né? Então ele vai dando com bastante... Não sei, as pessoas hoje em dia no Brasil acham que ser filósofo é qualquer merda, né? Mas um filósofo de verdade... Cuidado. Calma. Tem um filósofo, tem um cara que se diz filósofo dos Estados Unidos aí, que é o guru do presidente. Mas enfim,
O filósofo de verdade, é um cara que, tipo, lê pra caralho. E tá aqui o subtítulo, ó, Oportunidades, Competências e Tempos de Vida. Que é a história de saber desistir, é tempos de vida. Então, Mário Sérgio Cortella, sorte, segue a coragem. Acho que vale a pena, ainda mais se você quiser se demitir. Mas se demita conscientemente. Sim, com certeza. E vamos lá. Vai falar que não vai ficar falando, se demita que sua vida vai andar. Então, não, mas eu já falei, a gente já falou sobre isso em outros episódios, que é só se demita se obviamente você puder e tiver o privilégio de poder passar um tempo desempregado. Ainda mais num país como esse tá. Vou pros meus filmes aqui, pra não falar que eu sou chato, e só indico filmes tristes, etc, e pesados. Eu vou indicar 3, e só um é razoavelmente pesado. Um virou meio clichê assim, não de clichê, mas assim, um filme espanhol bom na Netflix. E aí, porque tem umas reviravoltas e tal, que chama O Contratempo. E aí você pergunta, o que isso tem a ver com planejamento? É que, se você for ver lá, é uma coisa meio misteriosa, e os personagens realmente planejam coisas nesse filme, e acho que é meio que isso que surpreende. 2, Um Dia Perfeito, que é com o nosso querido... Tem no Netflix também ainda, melhor você correr. Não é o... Como chama esse mano? Eu vou... Enfim, e aí eles estão numa guerra, ou num conflito lá na Iugoslávia, alguma coisa do tipo. E meio que tudo dá errado, o que eles planejaram. E é por isso. E cara, parece um filme assim, Benício Del Toro. Parece uma coisa tipo, filme de guerra, tá, como isso pode ser bom? Mas é um filme de guerra razoavelmente leve. Tem as partes pesadas, mas tem umas partes assim, inusitadas com as coisas que dão errado. E pra falar uma coisa boa, tem um filme do Darín, que é pouco visto, porque não tem em uns lugares, e acho que nem veio para São Paulo, mas ficou um pouco tempo, que chama Um Amor Inesperado. Que enfim, é uma coisa sobre relação de casais, mais depois dos 50, pessoas que já se casaram. Recente esse filme, né? Recente. Não é o mais recente, que o Darín faz um filme atrás do outro, mas inclusive deve ser um cara que se planeja muito bem. Mas é bom porque você vê que é uma família, que você tem os seus filhos, se planeja, tem o dinheiro pra aposentadoria, blá 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 blá, mas as coisas não acabam saindo como eles planejaram. Então assista também, que é bom. Quem de vocês? Bom, eu queria falar aqui de um filme, eu não lembro se a gente já falou desse filme, eu acho que já, que é O Jogo da Imitação. Sim. Eu acho que já alguma vez. Então nem vou comentar mais sobre ele. Tem um filme, eu acho que o Zé comentou ele também, que é Escalando Downwall. Você também falou, né? Sim. Putz, eu muito ainda não bom. assisti. É muito bom e assim, é realmente sobre planejamento, né? Então não comentarei mais, a gente já falou sobre ele, assista só esse filme. E aí eu vou falar de um podcast que é muito legal, que você tem o Márcio Balas, e o podcast deles, que é o Balascast, né? Balas com 2 L's. O episódio 120, que é Não Diga Não. Cara, é super curtinho, acho que deve ter 20 minutos. E o Balas, ele trabalha muito com improviso, pra quem não conhece o trabalho dele. E ele fala um pouco disso, né? Sobre no improviso você precisa dizer não. Então você vai pro espetáculo de improviso, por exemplo, e aí alguém fala assim, você tá andando na rua, se você falar que não tá andando na rua, você quebra a peça, então você aceita aquilo. E ele fala sobre como a gente pode usar isso na nossa vida. É muito legal. E aí, agora um livro que vai um pouco contra tudo que a gente falou hoje, mas é bom a gente entender isso. É um livro de matemática, mas ele não é matemático inteiro. Para quem não conhece, existe uma área de matemática que chama Random Walk, né? Em português a gente traduz como o andar do bêbado, que é basicamente sobre aleatoriedade, né? E aí o subtítulo do livro é exatamente esse, como o acaso determina nossas vidas. E ele traz várias coisas, situações que são determinadas ao acaso, e que não adianta você planejar muito, que pode dar merda. Então ele dá exemplos de filmes, por exemplo. Então você tem um filme que o primeiro filme foi sensacional, foi Tomb Raider. O primeiro filme estourou bilheterias, aí você fala, não, o primeiro foi bom, vamos fazer o segundo que vai ser do caralho. Aí você fez Tomb Raider 2 e foi uma bosta. Nossa, cara, tem tantos exemplos. Tem tantos exemplos. E aí tem coisas que foram ao contrário também. Tipo, filmes que foram ruins, vão fazer o segundo. E aí faz o segundo e foi um estouro. Né? E isso são coisas que determinam... Algumas dessas coisas, obviamente, são determinadas pelo acaso. Né? Então... E é legal, acho que vale a pena ler esse livro pra você entender que algumas coisas estão fora do seu controle. E tudo bem, cara.
tudo bem. Então, essas são as minhas indicações do dia. É igual essa última trilogia do Star Wars. Foi do bom ao pior. Deus que me livre. Vamos sei falar sobre opinar. isso. Cara, eu tenho algumas indicações. Um único que talvez faça sentido com o tema de hoje vai de superação e tudo mais, e também com o imprevisto de você ter que lidar com situações emergenciais e você não tá acostumado. É um clássico aqui que eu posso indicar, é Náufrago. Não sei se a gente já falou sobre isso. Nossa, a gente nunca citou Náufrago. Então, Eu adoro. graças àquele homem maravilhoso, Tom Hanks. Não viaje com ele, inclusive. Exato. Que ele só se ferra em viagens nos filmes. Mas cara, é um filme de superação, assim, e, tipo, de sobrevivência até. É um caso extremo, mas é muito bom. Outra coisa, como esse programa vai no ar dia 5, nesse final de semana agora vai acontecer o Oscar. Eu posso indicar algumas coisas, mas não vi tudo ainda. Mas um filme que é muito bom, assisti recentemente, é o caso do Richard Gere, que é o novo filme do Clint Eastwood. Não é o melhor filme dele, mas esse filme é muito bom porque retrata de um caso do atentado das Olimpíadas de Atlanta, se eu não me engano, de 96. E aí o segurança que foi o herói que descobriu a bomba foi incriminado injustamente pela polícia, pelo FBI. E aí você tem que assistir o filme pra ver o bagulho, que é muito tenso. E minha última indicação, mas não menos importante, é fazer o meu próprio jabá aqui. Esse ano estreiei em um outro podcast. Opa! Então, queria falar aqui pra quem escuta a gente também, se quiser continuar me ouvindo por mais vezes. Eu tô lá no podcast Tem Jogo, só jogar aí na... Fala Fera! É o Fala Feras do meu amigo Pedro Viríssimo. Ele já participou aqui com a gente no episódio 28. Então, se você quiser, lá o podcast dele fala sobre carreira e juntamente com esporte. Então, como que a gente pode juntar essas duas forças para a gente conseguir ter uma vida profissional mais, como é que se fala? Saudável e sustentável e seguir esse planejamento de se dar bem na vida. Vai bastante com isso também. Então, já tem 2 episódios, estamos aí gravando mais e aguarde não, né? Escute porque tá bombando já e é isso. Tem jogo. Instagrams. Meu Instagram, pra quem quiser, DM, Carnaval tá chegando. Aí sim. 2 semanas Zé, pra Carnaval. aliás, se quiser saber indicações de blocos, é uma pessoa Pode me planejada. chamar. Eu tenho planilha planejada dos blocos de Carnaval. A gente vai ter um episódio especial de Carnaval, inclusive. Em breve. Mas quem quiser aí é o Zé, @zh.barreto. Já falei pra ser Zé com H, ele não quer me ouvir. Mas E não vai o ser. do podcast? Do nosso podcast, @podcastfibo, PHI de Filosofia, BO de Boteco. E pra quem quiser entrar em contato, mandar e-mail também, é filosofiadeboteco@gmail.com. Certo. Zico. Eu queria mandar um beijo aqui para as nossas amigas Gabis, que estavam com a gente no estúdio Bexiga, né? Minhas fãs. As fãzaças. Inclusive, se você que tá ouvindo aí, assim que você encontrar o Zé na rua, cutuca ele e fala... Bloco, onde qualquer ele lugar, tiver, na fila do qualquer lugar. mercado. Eu tomei um susto, Encontrar ele e rapaz. fala assim, você não é o Zé do Filosofia de Boteco? Ele ama ser abordado desse jeito. E não é zoeira, é sério. Tira foto com ele, tira selfie, posta, ele vai amar. Não, eu tiro foto, marco, eu faço tudo. Pode até pedir autógrafo. Autógrafo, Então, mandar um beijo para as 2 Gabis que estudaram comigo. E, bom, meu Instagram, @ziconeri. E o meu Instagram, @l.tomazelli, TOMAZELLI. E programem-se, planejem-se, demitam-se se puder, planejem-se para ouvir o podcast Fibo, 1 horinha ali, meia hora no Exatamente. na ida, meia hora na volta, não tem problema. E planejem-se. Se der errado, acontece. Eu tinha um chefe que falava que se tudo der certo, vai dar errado. E não tem problema. Putz, eu tinha um chefe. E se tudo der errado? Eu tinha um chefe que falava exatamente isso, certo. que era: quando chove merda, não garoto. Então, planeje-se. Tchau. Valeu! Tchau.